crianças, espero que estejam todos bem, que tenham realizado a atividade enviada na aula de ontem e tenham compreendido tudo que foi ensinado. Agora vamos iniciar a nossa aula realizando a correção da atividade enviada de língua portuguesa. Onde nós trabalhamos com o texto, falando sobre um pinguim que sentia frio nos pés e de como ele tentou resolver esse problema e assim gerou várias outras situações, vários outros problemas, não foi? Então, abram os livros na página 66 e vamos dar início aqui. O pinguim é um dos animais que vivem na Antártica, região mais fria do planeta, localizada no Polo Sul. Vivendo em um lugar tão gelado, você acha que os pinguins sentem frio? Para vocês, na opinião de vocês, um pinguim pode sentir frio? Não, ele não sente frio porque ele já nasceu adaptado para viver naquele lugar, de acordo com o corpo dele, a cobertura do corpo, ele já tem aquela proteção para que não sinta frio. Aqui tinha a história, o conto, falando sobre esse pinguim, que ele tinha frio nos pés, que ele comprou uma meia, e dessa meia teve problemas, e depois da meia comprou uma bota, comprou uma boia, não foi? E resolveu o problema dele viajando para o Brasil, nosso país, indo morar no Rio de Janeiro. Agora, na página 69, vamos dar início aí ao estudo do texto. Quem participa das histórias, dos contos, é chamado personagem. Responda, quem é o personagem deste conto? É o pinguim, não é? Porque este conto fala sobre ele, sobre as aventuras dele. Então, ele é o personagem. O problema de pinguim era sentir frio nos pés. Numere os objetos que pinguim usou para tentar resolver seu problema, de acordo com a sequência em que eles aparecem na história. Como nós vimos ontem na leitura da história, primeiro ele comprou um par de meias para que não sentisse mais frio, não foi? Então, o par de meias aqui, vocês deveriam enumerar com o número 1, porque foi a primeira coisa que ele comprou. Quando ele comprou o par de meias, ele começou a escorregar muito no gelo e assim comprou um par de botas. Aqui, número 2, o par de botas, foi a segunda coisa que ele comprou. Só que as botas eram muito pesadas, rachava o gelo e ele acabava caindo na água gelada. E assim, ele comprou uma boia, que foi o terceiro item. Então, 1, 2, 3. Confiram aí se fizeram correto, tá bom? Leia. Então, ele era um pinguim que não sentia frio nos pés, porque usava meias, mas que vivia escorregando. Observe que pinguim, ao resolver um problema, acaba criando outro. Agora, complete as frases escrevendo o problema criado com o uso das botas e da boia. A. Pinguim calçou as botas, mas elas quebravam o gelo e ele afundava na água gelada. Essa era a resposta, deveriam completar dessa forma, tá bom? Pinguim calçou as botas, mas elas quebravam o gelo e ele afundava na água gelada. B. Pinguim usou uma boia, mas não conseguia se mexer dentro da água. Esse foi o terceiro problema. Pinguim usou uma boia, mas não conseguia se mexer dentro da água. Seguinte, conhecendo a história do pinguim, assinale. O que pinguim sentiu quando calçou as botas? Alegria, medo, irritação ou outros sentimentos? Ele sentiu medo e irritação. Foi medo porque as botas eram muito pesadas e rachavam o gelo, e irritação porque ele caía na água gelada. Então ele sentiu medo e irritação quando calçou as botas. Pinguim esperava enfrentar tantos problemas? Sim ou não? Não, ele não esperava enfrentar tantos problemas. Ele achou que ao comprar o par de meias, iria solucionar o problema ali logo no começo.
Neste conto, o pinguim vai morar no Rio de Janeiro. De acordo com o que você sabe, um pinguim poderia sentir frio nos pés? É como a Pró falou no começo, um pinguim não sente frio nos pés, porque ele já está adaptado a viver naquele ambiente gelado. Poderia sobreviver em um lugar tão quente? Também não, porque embora haja pinguins em aquários climatizados com um clima mais frio, eles não sobrevivem no ambiente natural brasileiro, no nosso calor, com esse sol que nós temos. Eles não sobrevivem, eles precisam do frio, daquele lugar gelado, porque eles já nasceram adaptados para aquele lugar. O texto abaixo traz algumas informações sobre pinguins. Leiam para verificar se o que vocês pensaram se confirma. Corpo quentinho. As penas dos pinguins são curtas, rígidas e sobrepostas como escamas. Elas garantem proteção eficaz contra o vento e o frio antárticos. Olha aí, não é? Respondendo, confirmando as nossas respostas anteriores. O corpo dele, para ficar quente, já nasce com penas curtas, rígidas e sobrepostas com camadas, que garantem a proteção e assim eles não sentem frio. Responda o que você achou do fato de o autor do livro só ter 13 anos quando escreveu o conto. Você gostaria de escrever um livro? São respostas pessoais, não é? Vocês deveriam dizer qual a sensação que vocês acharam ao descobrir que o autor dessa história, desse conto do pinguim, foi um garoto de 13 anos. É algo surpreendente, não é? Porque a gente não imagina assim que um garoto, uma criança de 13 anos, possa escrever um livro dessa forma, mas pode sim, né? Então, realizamos a nossa correção. Conferiram aí as respostas de vocês, se está tudo ok, se erraram alguma. Lembrando que se erraram alguma questão, basta apagar e refazer, tá certo? Para que assim possam fixar o assunto e depois não fique com dúvidas, porque já pensou na hora de estudar para a prova, por exemplo, voltar lá no livro e ler as respostas e a resposta está errada e assim você responder na prova também errado? Não pode, então tem que sempre corrigir. Agora nós vamos dar início ao nosso assunto de hoje. Vamos trabalhar com matemática, ainda dando continuidade à subtração, não é? As várias etapas, os vários processos, formas de subtrair. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a ideia de comparar. Comparar elementos diferentes, grupos diferentes, né? Quantidades diferentes. A Pró trouxe para vocês aqui, como exemplo, carinhas, verde e amarela, que vocês já conhecem, são aquelas carinhas que usamos no nosso projeto de leitura, para indicar como está a leitura de vocês. E eu vou dar um exemplo da nossa atividade, do nosso assunto, usando essas carinhas. Vamos realizar comparações. Vamos ver aqui quantas carinhas verdes nós temos. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui. 4 carinhas verdes. E quantas carinhas amarelas nós temos? 1, 2, 3 carinhas. Três carinhas amarelas. Agora vamos comparar? Quantas carinhas nós temos mais? Amarelas ou verdes? Lembrando que temos 4 carinhas verdes e 3 carinhas amarelas. Então, se compararmos esses grupos de elementos, nós podemos perceber que temos mais carinhas verdes, não é? Em comparação às carinhas amarelas. Então, quantas carinhas verdes tem a mais do que as carinhas amarelas? Lembrando que as carinhas verdes são 1, 2, 3, 4. E as amarelas, 1, 2, 3. Então, se temos 4 carinhas verdes e 3 amarelas, assim nós percebemos que temos
uma carinha verde a mais, né? Em comparação às amarelas. Então, sobra uma carinha verde se quisermos igualar esses grupos em 3 carinhas. Olha aí, estão vendo? Então, a nossa atividade é exatamente sobre isso. Comparar diferentes elementos, diferentes grupos. Vamos lá? Abra os livros na página 80, os livros de matemática, e vamos dar início aí à nossa atividade, ao nosso assunto. Subtração. A ideia de comparar. O objetivo aqui, não é? É desafiá-los a resolver diversas situações, problemas e construir diversas ideias de comparação de quantidades na subtração. Veja esse quadro de Alfredo Volpi, 1896-1988. O pintor das bandeirinhas. Quantas são as bandeirinhas brancas nesse quadro? Observem o quadro aqui, vocês vão contar quantas bandeirinhas brancas existem, tá vendo? E registrar quantas são as bandeirinhas brancas neste quadro, quantas são as bandeirinhas azuis neste quadro. Agora vou contar as bandeirinhas azuis e registrar. Há mais bandeirinhas brancas ou azuis? Quantas bandeirinhas a mais? De acordo, a prof fez aqui agora a comparação com as carinhas, não é? Para vocês compararem quantas carinhas existiam a mais, se eram verdes ou amarelas, e quantas existiam a mais. Aqui é da mesma forma, vocês vão comparar as bandeirinhas brancas com as azuis. Se há mais brancas ou azuis e quantas bandeirinhas há mais. Número 2. Hoje é o aniversário de Sérgio e de Vanessa. Olha aqui, o bolo não é de Sérgio com as velas e o bolo de Vanessa que tem menos velas. Quantas velinhas há no bolo de Sérgio? Vocês vão contar quantas velas tem e registrar aqui. E no bolo de Vanessa, quantas são as velinhas? Vocês vão contar também e registrar. Quantos anos Sérgio tem a mais que Vanessa? De acordo com as velinhas, vocês podem já ter noção de quantos anos cada criança, né, cada pessoa está fazendo. Quantos anos Sérgio tem e quantos anos Vanessa tem. Então, vocês vão realizar aqui a comparação da quantidade de velinhas e subtrair para poder descobrir quantos anos Sérgio tem a mais que Vanessa. Certo? Agora, na página seguinte, qual é a diferença? A prefeitura de uma cidade organizou um jogo beneficente para arrecadar alimentos para as vítimas das enchentes. O ingresso era 1 quilo de alimento não perecível. Alimento não perecível é aquele que pode ser guardado e não precisa ser consumido imediatamente. Tem sim um prazo de validade, mas dura mais tempo. Então, veja como está o placar do jogo. Casa, 6 gols. Visitante, 2 gols. Qual é a diferença de gols entre os dois times? Vocês vão realizar a subtração, vendo quantos gols estão dentro. Qual a diferença de gols? Lembrando que a casa, não é, o time da casa fez 6 gols e o visitante 2 gols. Então, vocês já sabem fazer aquela continha, ó. Já estão acostumados. 6 menos 2 e colocar o resultado aqui. João foi ao jogo com a mãe, o pai, o avô e a irmã. Da família de Maria foram 9 pessoas. Calcule a diferença entre a quantidade de pessoas da família de Maria e da família de João que foram ao jogo. João foi ao jogo com a mãe, o pai, o avô e a irmã. Vamos ver quantas pessoas? João, a mãe, o pai, o avô e a irmã. 5 pessoas. E da família de Maria foram 9 pessoas. Vocês vão comparar aí, não é, essa quantidade de pessoas de cada família e calcular a diferença, não é, entre a quantidade de pessoas de cada família e registrar aqui. Agora vamos para a página 252.
Não, 253. As ideias da subtração. Alex e Beto jogam tiro ao alvo. Beto joga com dardos vermelhos e Alex com dardos azuis. Observem aqui o joguinho, não é? As duas crianças, Alex e Beto. Beto está jogando com os dardos vermelhos e Alex com os azuis. Quantos pontos Alex marcou? Vocês vão olhar aqui, onde cada dardo dele foi, não é? Ao alvo. E contar quantos pontos ele marcou. Quantos pontos Beto marcou? Vocês vão contar também a pontuação dele de acordo aqui os dados azuis. Vermelho, desculpa. Quem fez mais pontos? Vocês vão comparar, não é? Quem fez mais pontos, Beto ou Alex? Quantos pontos de diferença? Vocês vão fazer o cálculo aqui e colocar, tá bom? Desenhe as flores que faltam para que a quantidade de flores fique igual à quantidade de borboletas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 borboletas e 1, 2, 3 flores. Vocês vão desenhar aqui quantas flores faltam, não é? Para ter a mesma quantidade de borboletas. Quantas flores você desenhou, vocês vão registrar aqui, tá bom? Então, a nossa atividade é esta, não é? De subtração. Espero que tenham compreendido, porque é um assunto bem fácil, não é? É só dando continuidade a esse assunto de subtração que vocês já conhecem e mostrando também as formas de comparação. Então, tenham todos um ótimo dia. Realizem a atividade com muita atenção e capricho, sem pressa, tá bom? Para que possam absorver tudo que está sendo ensinado. Então, até a próxima aula. Um beijo da Pro. Tchau, tchau.